Bem-vindo a mais esta reflexão. Qual é o fundamento que deve nortear a nossa caminhada no sentido de buscar o conhecimento de Deus, o que Ele pode nos oferecer, o que nós podemos receber dele? Se esta é a motivação, nós não chegaremos a lugar nenhum. O que nos move ou que deve nos mover é simplesmente o desejo de conhecer, compreender a sua vontade, para que, conhecendo e compreendendo, a gente ande na sua vontade. Davi falando com Salomão, seu filho, nós podemos observar o que deve nortear, ou seja, qual deve ser o fundamento do nosso relacionamento com Deus. Ele diz assim lá em 1 Crônicas 28:9. Quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você o buscar, ele se deixará achar por você, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Que a gente pode observar, buscar com o coração íntegro e um espírito voluntário. Não é no sentido de querer usar da maneira de pensar do mundo para querer conhecer a Deus. Não se trata do que ele pode nos dar ou nos oferecer, mas é simplesmente o desejo de querer conhecê-lo, compreender o Criador, o que ele realmente deseja de nós, qual é seu plano e propósito. Este deve ser o norte das nossas vidas quanto a buscar conhecer o Senhor. Sermos transparentes, temos realmente um desejo ardente de querer conhecer. Quando nós fazemos assim, ele se deixa achar. Quando nós buscamos de todo o coração, com o desejo de querer conhecê-lo, não pelo que ele pode fazer por nós ou nos dar, mas simplesmente pelo desejo de conhecer. Ele se revela, ele se manifesta, ele se dá a conhecer. Assim como Davi falou, nós precisamos, para o seu filho, precisamos realmente pensar e repensar acerca do que nós temos feito e do que nós desejamos. Queremos conhecer a Deus, queremos viver e andar na sua vontade, queremos compreender a sua obra em nosso favor, então devemos buscar de forma voluntária, ou seja, sem uma obrigação, mas simplesmente pelo simples desejo de querer conhecer. De íntegro, sim, com um coração sincero de querer simplesmente saber qual é a sua vontade e o que ele deseja e seu plano para nós. Quando nós fazemos assim, ele se revela, ele nos conduz nessa jornada. Não se trata de outra coisa de que fundamentarmos esta busca no conhecimento da palavra de Deus, pedindo que ele nos guie, que ele nos fale, que ele se revele, que ele nos mostre, para que a gente possa ter entendimento e compreensão. Não existe outra maneira. Nós precisamos nos comprometer com Ele, com Sua vontade, em querer conhecer, em querer compreender e andar nessa vontade. Pois à medida que a gente vai caminhando, vai entendendo, nós precisamos deixar as obras das trevas, ou seja, a forma de viver deste mundo, a forma de nos relacionar neste mundo. Por quê? Porque nós precisamos revelá-lo ao mundo. Por isso a gente não pode viver as relações segundo a maneira de pensar do mundo, mas devemos viver segundo as suas virtudes, expressando a graça, expressando o amor, a compaixão, à medida que a gente conhece, à medida que a gente caminha, à medida que a gente entende. Precisamos crescer na fé, precisamos amadurecer, compreender a vontade de Deus para sermos instrumento de justiça e expressão dessa graça, desse amor no mundo, para que o Pai seja glorificado. Que a gente entenda isso, que a gente compreenda estas coisas e que a gente faça essa jornada com o desejo ardente de querer conhecer o Senhor e a sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.